Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base Matemática, trazendo mais uma resolução de prova aqui para vocês. Essa prova de agente de trânsito, né? De agente de trânsito do Instituto Consulpan. Essa prova aconteceu no dia de hoje em Morada Nova, aqui no Ceará, ok? Correção de prova número 3 aqui do canal. Olha só, dois temas super batidos aqui da banca Instituto Consulpan e a gente vai trazer a resolução para a galera que fez esse concurso em Morada Nova nesse domingão, né? Nesse domingo aqui que eu tô gravando, né? Olha só, para produzir 18 quilos de queijo são necessários 30 litros de leite. Dessa forma, a quantidade de litros desse mesmo leite que será necessária para produzir 6 quilos de queijo é. Então, trata-se aí de um tema bem batido, né? A relação entre grandezas que a gente utiliza diferentes formas de chegar na solução, mas a forma mais comum é usar a regra de 3 simples, né? A gente colocar aqui os quilogramas aqui de queijo e relacionar aqui com os litros de leite, ok? Primeira situação diz o seguinte, a primeira informação, na verdade, né? 18 quilos de queijo são produzidos a partir de 30 litros de leite. Então, a gente vai anotar aqui os 18 quilos de queijo, a gente vai associar os 30 litros de leite. Na outra informação, ele faz a pergunta, ou seja, a quantidade de litros aqui desse mesmo leite é o comando da questão, né? O saber essa quantidade faz com que a gente associe isso ao comando da questão. E a informação aqui que é necessária para a gente chegar na solução desse questionamento é que ele quer saber o total de litros de leite, que a gente chama de X, aqui é o que a gente quer saber, necessários para produzir os 6 quilos de queijo. É uma questão simples, por quê? Porque você pode simplesmente, a forma mais comum é usar a regra de 3, ó. Você divide aqui as grandezas, os valores das grandezas entre si aqui, e a gente tem uma igualdade entre essas razões. E aí a gente faz o que a galera que está estudando matemática e a galera também que lembra do ensino básico, né? A gente vai fazer dessa forma, 18 vezes x, ó, igual a 6 vezes 30, ok? E aí a gente vai resolver o 6 vezes 30, que é 180. Então, 18x igual a 180. Dá para notar que desse lado a gente tem 180 e desse lado a gente tem 18. Então, a gente tem 10 vezes a mais aqui desse lado, ó. Ok? Então, por essa noção aí de escrita, a gente já chegou aqui no resultado 10. Mas, costumeiramente, a gente pega os 180 e divide por 18. 180, 10 vezes a mais que 18, né? 180 dividido por 18, 10. Ou seja, são necessários 10 litros de leite para a produção de 6 quilos de queijo, né? Então, o item A é o gabarito dessa situação. Francisco, a noção de fração poderia resolver? Poderia também, olha só. A noção de fração poderia, ó. Você pegando o 18 aqui, eu vou escrever o número 18, ó. Ó, tá aqui o 18, ó. Só que eu parti o 18 em 3 partes de 6, ok? E aqui embaixo eu vou associar o valor 30, só que eu também vou fazer o seguinte, eu vou partir em 3, ó. 10 mais 10 mais 10. Pronto, você já relacionou de forma simples usando a partição aí, usando a noção de fração, ok? Por quê? Porque a gente nota que para 6 quilos de queijo são necessários 10 litros de leite. Eu parti
o 18 em 3 partes de 6 e partir o 30 em 3 partes de 10. Então, só a noção de fração, a noção de partição, a noção de relacionar as partições também faz com que você chegue na solução, beleza? E a segunda questão também é um tema bem batido aqui do Instituto Consulpan, né? Que é o tema de porcentagem. Olha só, durante uma liquidação em uma loja de esportes, uma bicicleta que custava R$ 1.200 recebeu um desconto de 15%. Custava R$ 1.200, aconteceu um desconto de 15%. Diante do exposto, o valor pago pelo cliente que decidir comprar a bicicleta será. Então ele quer saber o valor pago, está aqui o comando da questão. O valor pago após um desconto de 15%. E o preço anterior, antes do desconto, era 1.200. Do jeito que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, ou seja, você que está chegando agora nessa resolução, saiba que a gente tem o projeto Questão do Dia. São questões diárias de diferentes temas e a gente vai agrupando em playlists essas resoluções. Ou seja, lá na playlist de porcentagem, a gente tem algumas questões resolvidas utilizando simplesmente a base 10%. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então, se você não é inscrito no canal, está chegando agora, se inscreve no canal e dá uma observada no projeto Questão do Dia, beleza? Então, olha só, o 1.200 é o 100% antigo, né? E aí, a gente sempre utiliza a base 10%. Mas, Francisco, eu não quero 10%, cara, eu quero 15%, porque eu quero saber o desconto. Só que, quando você pensa logo na base de 10%, é pegar o 1.200, dividir em 10 partes e pegar uma delas, ó. Ou seja, é dividir por 10, ó. Dividiu aqui por 10, ficou o quê? 120. Então, 120 realmente são 10% aqui do 1.200. Francisco, novamente, eu não quero 10, eu quero 15. Só que aí você relaciona o 10% com os 5%, com os 5% que falta. E 5% é metade de quem? Do 10%. Então, tu relaciona também aqui com a metade. Se 10% era 120, metade de 120 são 60. Ou seja, você relacionou de um lado aqui metade de 10%, 5%, e do outro lado metade de 120, 60. Ah, Francisco, agora eu vou juntar as duas informações. É isso mesmo, 10%, 10% com 5%, o 10%, o 10% com 5%, aí vão ser o quê? Os 15% que você está procurando. 120, que são os 10%, mais 60, que é metade, que são os 5%, dá 180. Então, 10% mais 5%, então 180. Então, 15%, o desconto que tu queria foi de 180, ok? Só que tu quer saber o quê? Por quanto o cliente quanto o cliente vai pagar, qual o valor pago pelo cliente, né? Então a gente vai pegar o valor antigo, que é o 1.200, e a gente vai tirar 180. A gente vai tirar também de uma forma que a gente sempre utiliza aqui no canal, lá no projeto Questão do Dia, no que tange a playlist de operações básicas. A gente faz assim, ó. A gente, do 1.200, a gente tira 100 primeiro, ó. Fica 1.100. Claro que por ser simples, por ser uma subtração simples, nem é necessário esse métodozinho aqui, né? Mas eu só estou querendo ilustrar o que é que a gente faz lá com outras subtrações mais chatas, né? Porque aqui 1.200 tirando 180 dá o 1.020, mas a gente faz, para a galera que tem dúvida, a gente ainda demonstra da seguinte forma. 1.200 tirou 100, ficou 1.100. 1.100 que tu tem aqui, tu ainda tem que tirar o 80. 1.100 tirando 80, dá 1.020. Então, o valor pago
pelo cliente, após o desconto, é de R$ 1.020. A gente encontra o gabarito aqui no item D. Então é isso, provinha de agente de trânsito, Prefeitura de Morada Nova. Se tu não é inscrito aqui no canal, faz tua inscrição para que você seja notificado aqui no que tange a resolução de outras provas, e também dá uma olhada lá no nosso projeto Questão do Dia, que vai te ajudar bastante. Grande abraço a todos!